Algumas semanas atrás, eu contei pra vocês sobre algumas varreduras estranhas embaixo das pirâmides, e de alguma forma essa história ficou ainda mais estranha. Debaixo das pirâmides talvez exista um enorme labirinto subterrâneo no meio do Egito, e exames modernos sugerem que algo metálico está enterrado bem fundo lá dentro. O objeto detectado nos exames é misterioso e lembra o formato de tic-tac visto em imagens recentes de OVNIs divulgadas pelo governo dos Estados Unidos. Hoje, vamos aprofundar ainda mais. Arquivos de OVNIs recém-divulgados, mistérios do Antigo Egito, câmaras ocultas no deserto, o sonho de energia sem fio de Nikola Tesla, teoria das pirâmides como usinas, baterias antigas misteriosas, Atlântida e textos ocultistas como as tábuas de esmeralda de Thoth. Até mesmo a possibilidade de que a história esteja escondendo mais do que jamais imaginamos. E para nos ajudar a mergulhar mais fundo nisso, bem, ótimas notícias. Eu tenho um dos comediantes mais engraçados do planeta e um grande amigo meu, o inigualável Mark Normand, e não se preocupe, vamos abordar tudo. Vamos até responder perguntas da última vez que falamos sobre isso. Se você curte labirintos subterrâneos, OVNIs, usinas antigas e civilizações perdidas, tudo isso com um dos comediantes mais engraçados do mundo, está no lugar certo. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Mark Normand. Ei, vou voltar pra cabana. Voltamos à barraca, meu bem. Como você está? Bem, parece que vamos matar alguns nativos americanos. Não. Na verdade, hoje estamos dando um cassino pra eles. Tudo certo. Você viu o Trump divulgando esses arquivos? Sim. O que é isso? É engraçado como o mundo, o país, não liga. Isso é estranho, né? Já falamos disso num episódio, queria saber sua opinião. Ele divulga os arquivos, as pessoas analisam e veem os vídeos, mas ninguém realmente entende, pois são imagens estranhas, porém pouco claras. Então todos ficam meio que beleza. Precisamos de algo concreto. Nós, americanos, queremos um escândalo, pois só assim geramos burburinho. Você precisa que o Clinton tenha feito sexo com um alienígena para pensar, opa, agora temos algo aqui. Precisamos que o alienígena interprete uma pessoa negra no filme Odisseia. Aí pensamos, que porra é essa? Se eles vierem aqui e forem de boa, não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas se a gente tentar expulsá-los com a ICE, aí vai dar o que falar. Sim, alguns arquivos pareciam estranhos. Então tinha esse relatório de inteligência de Sarichagan da Guerra Fria, que aparentemente havia um fane sobre o campo de testes de armas soviético no Cazaquistão. E era interessante porque ampliava o fenômeno para além do espaço aéreo americano. Agora você tem pessoas em outros países também fazendo isso e relatando. E então a CIA meio que fez um relatório sobre isso e simplesmente arquivou por anos. Estranho. E então eles simplesmente divulgaram e disseram, a gente não sabe o que é isso. Uau! E tem dezenas dessas coisas em que é tipo, eu não sou uma dessas pessoas que fica dizendo, cara, com certeza tem alienígenas na água, mas tem uma parte de mim que fica pensando, o que está acontecendo? Primeiro de tudo. E segundo, por que eles estão fazendo desse jeito? E por que simplesmente não revelar logo de uma vez? Por que é assim, só recebe um pedaço aqui e outro ali, temos uma foto clara deles? Sim, tem algumas. No final do Doc Christus há uma chamada filmagem de sensor infravermelho. E é esse vídeo infravermelho basicamente mostrando um objeto. E é uma das peças visualmente mais impressionantes de todos os arquivos porque combina esse fenômeno não resolvido que as pessoas veem com dados de sensores militares. Beleza. Sim, e eles simplesmente divulgaram isso lá. Eu acho que o governo deveria entrar mais nessa de alienígenas, porque a gente se odeia demais. É homem contra mulher, preto contra branco, rico contra pobre. Traz esses alienígenas pra cá pra gente poder odiar eles juntos. Sim, exatamente. Uns aos outros por sermos da mesma raça humana. Exatamente. Sim, seria interessante ver meus amigos negros sendo racistas com alienígenas. Sim, exatamente. Viu como é divertido? Certo. Batendo neles e mandando a nave espacial encostar. Exatamente. É verdade. Estamos desperdiçando porque sei que querem incentivar a divisão. Eles não vão envolver alienígenas nisso porque todos nós nos uniríamos. Exatamente. Ainda assim, provavelmente vamos encontrar uma maneira de ficar divididos. É verdade. Alguém vai chupar um alienígena e ouvir. Você é um amante de alienígena. Me dá nojo. Fora da família. Exatamente. Agora, Cris, eu te enviei o documento e no final do documento tem aquele arquivo. Ele se chama DAO-APROS 52. Isso não acontece. Eu fico olhando pra isso como se fosse aparecer do nada. Mas funciona. Ok, vamos lá. Tudo bem. Jomio, tudo certo. Aí estão eles. Droga. Tá vendo? Isso não é bom o suficiente pra gente. Isso mesmo. Esta geração assistiu Scramble. Acho que ainda dá pra se satisfazer com isso. Isso aqui parece esperma ou algo assim passando, mas não é nada. Não vai funcionar para o povo americano.
Mas é tipo, é simultaneamente as duas coisas, não é o suficiente. Mas também é o suficiente pra eu ficar tipo, Verdade. o que é isso? Com certeza. Eu não sei, é algo bizarro e louco pra mim. É o governo dos Estados Unidos como não tem uma câmera melhor? Eu sei. É verdade. Agora, a gente está acima da água aqui? Acho que sim. Ok, interessante. Se você clicar e diminuir o zoom no vídeo, eu posso te ler meio que a transcrição do lado. 6 de março de 2026, 8 membros da Câmara pedem acesso a todas essas coisas. E aí, esse aqui foi enviado, esse vídeo de uma rede confidencial, em junho de 2024. Uau! Sim, a Arrow diz que esse vídeo, que quem enviou definiu como formação UAP-Uso, provavelmente foi obtido a partir do sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos, e essa é toda a informação que eles dão. Entendi. Sim. Tudo é muito enigmático e estranho. Sim. Interessante. Alguém morreu? Esses cientistas continuam morrendo. Nós vamos chegar lá. Ok, ótimo. Nós vamos falar sobre tudo isso. Certo, mas tem outro episódio que fizemos recentemente que realmente bombou. Todos os comentários traziam coisas malucas. Mas é especificamente sobre essa pirâmide que fica no Egito, que não está ligada diretamente a esses arquivos, mas está conectada ao folclore dos OVNIs. Uau. É uma teoria maluca, então é bem viajada. Mal posso esperar. Então vamos passar primeiro pelas coisas menos malucas e depois vamos chegar nas paradas mais insanas. Beleza. Mas basicamente debaixo do deserto egípcio, uns 80 quilômetros ao sul do Cairo. Então, obviamente, no Cairo você tem as pirâmides de Gizé, as três grandes, não é Gaza, é Gizé. Sim, e eles têm essa estrutura antiga gigante que foi construída bem perto das pirâmides, que dois historiadores gregos disseram quando foram lá na antiguidade. Disseram que esse labirinto era mais antigo que as pirâmides. E então ela sumiu por 2000 anos, até ser encontrada novamente por varreduras modernas. Uau. E o que eles encontraram dentro do labirinto foi meio estranho. Então você tem esse labirinto que fica ao lado da pirâmide de Amenhotep III. Espera! Então eles entraram lá? Bem, mais ou menos. Mais ou menos. Eles fizeram uma varredura nisso. Eles não conseguem entrar lá por motivos não divulgados. Pode pegar uma foto da pirâmide curvada? Ela não impressiona muito. Ok. Você vai ver por que eles a chamam de curvada em um segundo. Entendi. Mas ela foi descrita em primeira mão por esse historiador grego, Heródoto, em 450. E ele foi até lá e ficou com os sacerdotes, e eles estavam contando para ele sobre esse labirinto gigantesco. Então, ele foi construído basicamente logo ao sul e no subsolo desta pirâmide aqui. Entendi. E se você procurar uma imagem dos scans de como era o labirinto, é insano. Ele descreveu como milhares de salas esse labirinto gigantesco. Ele disse que havia cerca de 1.500 salas acima e 1.500 abaixo do solo. Uau. E é insano de ver. Se você clicar naquela recriação à direita, isso mesmo, é como eles descrevem. Nossa. Eles dizem que há tanto do labirinto ou mais a 90 metros abaixo da terra. Meu Deus. Então é simplesmente loucura. É. E você pensa, talvez seja só a cidade deles, mas a terra se acumulou por cima, mas está debaixo da pirâmide. Então você não pode dizer isso. Tem uma parte de cima e uma parte de baixo. Certo? E quando esses historiadores descem lá... Eles estão só... Esses historiadores descem lá, Heródoto fica surpreso e eles falam, isso é um labirinto. Nós construímos isso como, sabe, um tipo de lugar espiritual onde você pode entrar e sair. E se você não souber o caminho, pode ficar preso. O quê? E tipo, as pessoas podiam morrer lá dentro. Isso foi documentado no ano 0 por Estrabão e depois por Plínio, o Velho. São fontes antigas da Grécia ao Egito. Eles perguntam, mostre as coisas mais loucas. E respondem, isso é o mais insano. Agora, será que a gente consegue colocar um drone lá embaixo? Um daqueles da Amazon que ficam rodando por aí? Com certeza poderíamos, mas eles não estão deixando. Interessante. Heródoto tem 2 níveis, um acima e outro abaixo, totalizando 3.000 salas. Segundo o sacerdote com quem ele falava por volta de 450 a.C., disseram que o labirinto era mais antigo que as pirâmides. Uau! E então ela é descoberta no final dos anos 1800, quando esse pesquisador vai até lá e basicamente encontra o topo. Então, a história que eles meio que acreditavam nos anos 1800 era que todas as paredes do labirinto foram desmontadas pelos romanos para fazer estradas e construir outros prédios. E aí tudo foi destruído. E então ele está andando pela parte de cima e pensa, essa é a fundação do labirinto, mas todo o resto sumiu. E aí eles acharam que o caso estava encerrado. E então, em 2008, uma equipe belga egípcia chamada Expedição Matarra usou um radar de penetração no solo.
Uau! E esse é o tipo de coisa que eles fazem, tipo na Amazônia, para encontrar um templo antigo, uma pirâmide ou mulheres bonitas. Eu não sei exatamente o que eles estão procurando, mas eles usam esses radares e vão pela Amazônia para encontrar coisas. Cara, é como um detector de vigas. Basicamente é isso. E a equipe vai até lá e encontra essas enormes, o que eles chamam de anomalias subterrâneas. Esses formatos alongados, como quadrados e triângulos, formam basicamente um labirinto de salas e corredores. Você pode mostrar uma imagem das varreduras? Sim, elas têm uma aparência estranha. Você olha e pensa, claramente há algo lá embaixo. Essa informação está acessível ao público. Meu Deus, loucura, tipo, está tudo publicado. E eles relatam paredes verticais com vários metros de espessura, formando salas quase totalmente fechadas a profundidades de 8 a 12 metros, abrangendo hectares. A estrutura sob Hawara é real e reconhecida academicamente, sem teor conspiratório. Há um projeto de conservação financiado pelo governo do Reino Unido no local. Uau, parece microbiomas ou um ecossistema. Você pode ir ao Google Imagens e pesquisar por escaneamento de Hawara. Tem outro escaneamento que aparece um pouco depois e mostra um pouco mais claramente. Isso, vai para imagens. E Cole ou algo assim. o da esquerda. Uau. Isso fica enterrado ao lado da pirâmide onde você vê esses cômodos. Eles ficam se perguntando, o que é isso? Para que estão usando? Fontes antigas confirmam que havia apenas um labirinto em cima e embaixo. As pessoas moravam lá ou era só um esconderijo na guerra? Heródoto solicitou acesso ao labirinto inferior. E eles disseram, vamos te levar pela parte de cima, mas não vamos te levar lá embaixo porque enterraram faraós lá e disseram que os faraós foram enterrados lá, assim como crocodilos que eles adoravam. Entendi. Eles literalmente adoravam crocodilos naquela época e até tinham uma cidade chamada Crocodilópolis. Sério? Os gregos chamavam assim, não é assim que se pronuncia, Cristos. Quase exatamente o que você diria para um grego. Crocodilópolis. Candelópolis, conheço um cara com esse sobrenome. É lá que eles inventaram o sapato? Exatamente. É apenas uma cidade onde veneram crocodilos e tinham crocodilos sagrados enterrados lá. Eles não os deixam ir embora por motivos religiosos. Essa era a história deles há 450 anos, mas isso é Grécia bem antiga. É? E então, em 2015, uma empresa britânica de varredura por satélite faz uma varredura de toda a região novamente, agora com um radar melhor. E eles descrevem um objeto metálico em forma de tic-tac de 40 metros de comprimento parado em um salão central que ele acreditava ter sido construído propositalmente para abrigar esse objeto. Uau, como um santuário. Eles escaneiam e veem um enorme objeto em forma de tic-tac. E, estamos falando do jogo da velha ou da bala tic-tac? Como a bala, Entendi. é um objeto alongado em forma de charuto com vários metros de comprimento. E está logo abaixo da superfície. E a assinatura do satélite identificou como sendo metálico. Uau, estranho. E eles ficam tipo, o que é isso? Por que há uma estrutura gigante metálica subterrânea? Não é pedra, não é lama, não é nada disso. Agora, isso nos leva a este vídeo. Isso é o tic-tac. Então, esse é um tic-tac diferente. Tem um famoso, por isso se conecta com coisas de OVNI. Então eles não sabiam o que era essa coisa do tic-tac que está embaixo dessa pirâmide nesse labirinto. É tipo a história mais maluca de todas. Tipo, isso é muito estranho. Eles apelidaram de Deep porque disseram que parecia com uma bala tic-tac ou um disco ou algo assim. E a história fica ainda mais louca porque Ben Van Kerkwyk vai no podcast do Rogan e o Ben é o Uncharted X. Ele é um grande youtuber que faz todo tipo de pesquisa histórica e tal. E ele disse que poderia ser um OVNI. Uhul! Ben disse isso. Agora podemos começar, certo? Alguém mais excitado? Está ficando bom. Porque agora você fica tipo, cara, espera aí, tem uma pirâmide. Tem um OVNI embaixo da pirâmide. Isso é loucura, certo? E então, o motivo pelo qual as pessoas ligam isso à questão dos OVNIs é que há uma filmagem de um fenômeno aéreo não identificado da Marinha dos Estados Unidos que foi divulgada. E é um dos vídeos mais famosos de todos os tempos. Mostra um objeto em forma de tic-tac voando incrivelmente rápido e fazendo manobras estranhas. Você pode ver o vídeo real disso, acho que é do USS Nimitz. Você está conectando essas coisas. Bem, não eu, mas alguém por aí. Tudo bem, quero dizer, parece muito bom. E eles estão dizendo tipo, olha, tem esse objeto voador não identificado ou não classificado que o governo dos Estados Unidos capturou na costa da Califórnia, uma nave em formato de tic-tac que a gente não sabe o que é. Pode ser russo, pode ser, sabe, chinês. Pode ser nossa tecnologia, pode ser um OVNI. Quem sabe? Claro.
E então, de repente, eles fazem varreduras embaixo das pirâmides e encontram um objeto de formato semelhante embaixo de uma das pirâmides. De repente, as pessoas começam a olhar para isso e pensar: o que está acontecendo? Bom, agora a gente tem que ir lá embaixo, né? Isso é loucura. É insano. Que se dane os crocodilos, que se dane os egípcios, a gente vai descer lá. É isso mesmo. Isso é loucura. Precisamos organizar um festival de comédia no Egito. Levar o Mr. Beast pra lá, fazer um show inteiro nos túneis, ou alguns judeus. Eles iam cavar pra caramba isso aí. Eles são os melhores nisso. Dê uma comissão pra ele ou algo assim. Deixe ele alugar. Vai saber? Aí está. Precisamos de moradia. Então é toda uma teoria que circula por aí. E todo mundo fica tipo, ok, mas o que realmente tem aqui embaixo? Agora. Isso é fascinante. É a coisa mais louca de todas. Parece que estou ouvindo o podcast. Eu adoro isso. Isso é ótimo. Então agora existe, é estranho porque o órgão governante que controla quem pode entrar nessas coisas é o Supremo Conselho de Antiguidades. Eles inicialmente apoiaram e disseram que a equipe independente encontrou algo legal, o que era ótimo. E então, imediatamente após a divulgação e a publicação disso, eles restringiram completamente o acesso público ao local e meio que isolaram a área. Dizem também que quem fez esse escaneamento entrou na lista negra do Ministério das Antiguidades após apresentar o escaneamento original em 2008. Caramba! Há várias teorias sobre o que está acontecendo aqui. A primeira teoria é que por causa da represa que foi construída no Egito, no Nilo, a represa de Assuã, toda essa região ao sul do Cairo se tornou uma zona de inundação. Certo. Então ficou super inundada. Então, o governo egípcio disse: não vamos conseguir entrar aqui porque está tudo inundado, tudo está coberto de água, todo esse labirinto subterrâneo está completamente cheio de água. Beleza. Então, para descer lá, você teria que drenar toda a água, né? Seria super caro. Isso pode danificar o que está embaixo, então não faremos nada. Você confia nele ou acha que ele está falando besteira? Bem, ele já foi acusado várias vezes de atrapalhar pesquisas e evidências sobre antiguidades egípcias. Tudo bem, não gosto desse cara. Esse cara é Zahi Hawass. E ele é tipo o cara que basicamente controla todo o acesso à exploração desses artefatos antigos do Egito. E tem toda uma política em torno disso, né, onde ele basicamente preserva o legado egípcio e o patrimônio do povo egípcio. Entendi. De outras pessoas que vão lá tentando dizer que os egípcios não construíram nada, que na verdade foram alienígenas. Uau! Ele diz: não vou deixar vocês entrarem e envergonharem meu país com essa investigação, vou defender isso. Uau, mas o que exatamente ele está defendendo? Ele está defendendo, mas depende de quem pergunta. Que os egípcios construíram. Este é um monumento egípcio comum, feito pelo povo egípcio. É o coração e a alma da nossa nação. Meu ponto é, se acredita nisso, deixe-nos provar. Desce lá. E ele vai morrer em breve. Então não estamos longe disso. Enterre ele com os crocodilos. É isso. Coloque ele em um caixão em forma de tic-tac. Agora, as teorias dizem que por causa da inundação, é possível que a câmara embaixo das pirâmides no labirinto esteja tão cheia de água. Isso lixiviou todos esses minerais das paredes. Talvez seja muito rico em cálcio. Com certeza. E, como resultado, está aparecendo na assinatura do radar de penetração no solo como se fosse uma forma metálica, quando na verdade é apenas uma sala em formato oval, cheia de água super mineralizada. Ficou densa. Isso é interessante. É uma boa teoria. Certo, você ouve isso e pensa, tudo bem. O outro problema com tudo isso é que esses radares de penetração no solo não estão realmente equipados para ir a essa profundidade. Então eles conseguem, atravessar, uns 6, 15 metros, algo assim. Mas quando você chega a uns 30 metros de profundidade, começa a ficar bem instável, certo? Então é possível que você tenha uma leitura errada. Com certeza. A outra opção é que talvez seja o que eles chamam de um barco funerário ou cerimonial. E isso é super comum em funerais egípcios, especificamente nesse período onde eles enterravam a realeza com esses barcos que simbolizavam a travessia do rio Estige para a vida após a morte. Uau! Então você pode vê-los agora no match se você for lá. Sério? Sim. Eles têm vários tipos de barcos, como grandes, pequenos, que eles tiram dessas pirâmides e você pode simplesmente ir lá ver. E há peças simbólicas de sepultamento. Eu vi a tumba pequena que eles têm lá. Eles pegaram uma peça inteira de uma tumba e tem pichações nela feitas pelos soldados. Que loucura, muito legal. Esses soldados são dos anos 1500. Exatamente, soldados romanos. O que é meio bonito. Eles nunca mudam. Eu sei. Eles disseram que iam arrancar o nariz com um tiro. Não sei se é teoria ou verdade, mas parece real. Certo. Nós fomos a um sítio antigo na Irlanda. Aqui, deixa isso na tela por um segundo. Nós fomos a esse sítio antigo na Irlanda chamado Newgrange.
É uma cabana em forma de monte usada por um grupo religioso local, alinhada com o solstício para o sol entrar. Muito legal. Mas quando entramos lá, o cara falou, isso aqui só virou um patrimônio histórico nos anos 90, então tem muita pichação. Então só ignorem isso. A gente foi andando por lá. Tem pichação de por volta de 1560. Uau. E é um pênis. Claro. Ele disse que antigamente as crianças desenhavam pênis. Perguntei há quanto tempo e ele respondeu, há 400 anos. Eu adoro isso. Que lindo isso, né? Nós não mudamos. Certo? Pode buscar uma foto do Museu do Pênis de Pompeia, se algum dia você for à Itália. Eu já fui a Pompeia. Você foi ao Museu do Pênis? Não, eu não ouvi falar disso. Logo você. Eu sei. Que porra é essa? Eu fui ao Museu da Buceta. Não. Isso é tipo, uau, em Nápoles. Eles têm vários altares só pra arte erótica. Isso é ótimo. Feito lá na Itália antiga. Ele está transando com uma cabra? Sim. Nossa. Sim, ele é escocês. Mas sim, é bem louco. Tipo, os caras simplesmente adoram desenhar pênis. A gente se importa com o pênis. As pessoas perguntam por que não desenham vaginas. Acho o pênis mais engraçado. Claro, muito mais engraçado e fácil de desenhar. Tipo, eu sou só, sei lá, dobras e pregas. E não estou dizendo que um é melhor que o outro, não. Não estou dizendo que alguém não deveria votar. Claro. Só acho que o pênis tem uma aparência engraçada. Muito mais engraçado. Tipo, qual é? Georgia O'Keeffe? Ela fez várias vaginas. Esse era o lance dela. Sério? Eu devia ter ido, mas fui pra Pompeia, onde há caras esperando no bordel, inclusive um se masturbando. É clássico. É engraçado. Deve ser ruim pra ele. Qual acha que teria sido o seu? Provavelmente eu levantaria a perna pra soltar um pum e depois ficaria congelado. Aí está ela. É só xoxota o dia todo. Aí está. Ela devia ser uma grande lésbica. Eu suponho. Mas por que eu desenho pênis? Você desenha pênis? Igual. Já desenhei no rosto de um amigo desmaiado. Já desenhei em paredes. Já desenhei em banheiros. Desenhar é divertido. Eles desenham as bolas com 3 pelos. Sabe, você pega os detalhes. Atira o esperma pra fora. Eu me lembro de ficar mais velho e aprender a fazer as veias. Exatamente. É muito irado. Agora você vai ao cirque pra resolver lá? Sempre vou ao cirque para representar meu povo. Você coloca o toque da quebrada nisso. Exatamente. Também é mais fácil de desenhar. Isso é verdade. Você só precisa sombrear um pouco, só isso. Certo. E aí, galera? Vamos dar uma pausa porque quero contar uma história assustadora, especialmente para os caras. Imagina sair com sua esposa, jantar, tomar uns drinks, clima bom. Vocês voltam para casa, luz baixa, um pouco de Miguel no rádio. E de repente você percebe que o seu amigão fala, cara, na real tô de boa. Você pensa, como assim? Estamos prontos, mas seu amigo diz, não, dessa vez fico de fora. Você tenta de tudo, mas sua esposa só olha e pergunta, vamos fazer isso ou não? E você tem que falar, talvez amanhã. Bem, isso não precisa mais acontecer porque eu quero te contar sobre o Blue Chew Gold. Isso mesmo, porque não se trata apenas de estar presente fisicamente e ser o homem que você é sobre realmente viver o momento. A nova fórmula do Blue Chew Gold une ingredientes que melhoram o fluxo sanguíneo e a excitação mental, inclusive para o cérebro. Isso facilita frases engraçadas e espontaneidade. Não é só desempenho, é conexão. Agora você não pensa demais, não se estressa e consegue ser você mesmo. Agora, isso é um comprimido que dissolve embaixo da sua língua, é realmente simples e discreto, e você pode simplesmente colocar na sua carteira ou algo assim. Assim, você está sempre pronto para qualquer situação. E senhoras, se vocês estão ouvindo, mandem o link para o seu homem. Transformem ele em um marido troféu, mantenham ele em casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Um marido que fica em casa. É isso que você quer, não é? Dê isso a ele e deixe-o mostrar serviço. Sem timing estranho, sem pressão, apenas a confiança que você realmente deseja. Confira suas opções em bluechew.com. Temos uma oferta especial para ouvintes deste programa. Sim, se está me ouvindo, ao comprar 2 meses do Blue Chew Gold, ganhe o 3º grátis com o código GAGNON. O código promocional é GAGNON. Acesse bluechew.com para mais informações de segurança. Obrigado a Blue Chew por patrocinar este podcast. Agora, voltamos ao assunto. Agora, essas são as 2 teorias. Potencialmente pode ser um barco que está embaixo do labirinto. Então, se você procurar pelo, acho que é o barco solar de Khufu, é especificamente um barco de 40 metros que foi enterrado sob uma pirâmide. Uau! As pessoas dizem que se for em formato de tic-tac, pode ser só um oval, como uma canoa. Se tem 30 metros de comprimento, provavelmente é só um barco. Mas eles eram metálicos? Não. Mas é possível que um deles estivesse revestido de ouro. Verdade. Sabe, não seria loucura. Quero dizer, olha isso, é um barco enorme. Uau, isso é tão sofisticado. E estava enterrado. Inacreditável. Sim. Isso é só teoria. Ficou no subsolo porque pensaram, um dos nossos principais caras... Certo. Número 1, maior lenda. Vamos enterrá-lo com o barco.
Só mostra, eu odeio dizer isso, mas mostra o quanto se pode fazer com escravos. Quero dizer, escravos são muito úteis. E acho que eles eram judeus. Eles devem ter sido os piores escravos. É verdade, Não são atléticos e reclamam. Você acha que ao construir o barco pensaram, deveríamos usar isso? Exatamente. Por que não construímos um barco para nós? Vamos dar o fora daqui. Sabe? Mas eles estavam com medo. Acho que sim. Cara, isso é muito louco. Olha pra isso. Estava enterrado debaixo da terra. Inacreditável. Então é possível que eles estejam escaneando isso. Este é um barco coberto de ouro que agora está submerso porque tudo está inundado. E agora eles detectam isso e pensam, é só um barco. Agora, a terceira opção aqui é que seja uma nave espacial. Um OVNI em formato de tic-tac que desceu e ensinou eles a construir, sabe? A construir coisas. E é aí que está. Bem, quero dizer, olha, essas pirâmides são tão bem projetadas, a ciência está lá, a geometria está lá, a arquitetura está lá. É difícil acreditar que pessoas tão primitivas poderiam fazer isso sem máquinas e tecnologia. Então, claro, você pensa, talvez alienígenas, sabe? Mas dessas três teorias, você tem a teoria do barco coberto de ouro. Você tem um poço de água cheio de materiais. E aí você tem um OVNI. Qual delas, em termos de probabilidade, para qual você está mais inclinado? Eu ficaria com o barco. Mas você quer escolher alienígena só por diversão. O legal de não saber é deixar a imaginação correr solta. Né? É como quando não mostram o monstro no filme. Você fica mais assustado. Exatamente. Eu tive um vídeo viral e uma empresa me procurou querendo viralizar. Disseram que a comédia está em alta e perguntaram se poderíamos viralizar. Sugeri algumas ideias, mas recusaram. Vamos fazer assim. Você está no palco e um cara sobe no palco e te rouba, e a gente vai fingir. E eu fiquei tipo, beleza, eles me pagaram uma grana alta. Tinha câmeras por todo lado. Eles investiram milhares de dólares nisso. Um cara filmou da primeira fila. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Postou, viralizou. Viralizou, mas não como eles esperavam. Eles queriam viralizar, não esse cara. Uau. A TMZ pegou, blá, blá, blá. Mas foi tudo porque era tipo, o que está acontecendo com isso? Não teve final, não teve resolução. Certo. Todos tinham uma conclusão ou teoria. Meu celular não parava, até minha tia mandou mensagem. É isso. Uau. E esse cara ficou famoso na primeira ou segunda fileira porque filmou tudo no celular. Olha só, esse cara aparece... E aí eles me tiram de lá. É o vídeo mais sem graça que teve tipo 12 milhões de visualizações em 10 minutos ou algo assim. Agora você virou alvo de uma conspiração. Sim, completamente. Como você se sentiu? Quais teorias você viu circulando e achou absurdas? Bem, é absurdo porque tudo o que acontece é que você pode simplesmente inventar coisas e as pessoas vão projetar nisso as próprias ideias e hipóteses. E esse é o segredo, não dar a resposta para eles. E é isso que está acontecendo. Nós não temos resposta. Provavelmente nunca teremos uma resposta. Então, nossos cérebros vão viajar por todos os lados. De forma criativa. E de certa forma, foi realmente uma conspiração. Foi uma armação interna feita por uma empresa usando você. Então, de certa forma, é como se algumas das teorias estivessem certas. Algum cara provavelmente viu isso e pensou, isso é uma jogada de marketing, e esse cara estava certo. E esse cara estava certo. Depois disso, ele passou a achar que sempre percebe quando é mentira. Certo. E então ele se torna um cara do QAnon. Você disse que o encaminharia para isso. Quero dizer, lembra que a teoria do vazamento de laboratório era um grande tabu? E aí, eventualmente, pessoas suficientes começaram a dizer, não, foi isso que aconteceu. E então todos nós aceitamos. Ok, foi isso que aconteceu. Mas é preciso que alguns caras se levantem e aguentem a pressão. E aí todo mundo entra nessa. Bem, é isso que gosto nesse programa. Vejo como um Sports Center das teorias da conspiração. Adoro. Não sou do tipo que afirma, é isso, ou que existem répteis. Eu só quero conhecer todas as teorias. Porque minha mãe é uma teórica da conspiração. Sério? Sim, muito. Ela era uma típica teórica da conspiração. A chegada do homem à lua. Tudo isso. Sim. Ela nem fazia isso na época da Covid, ela já fazia isso lá nos anos 80. Tem alguma boa? Me dá uma teoria. Quer dizer, ela tem várias. Digo, era estranho quando criança ouvir sua mãe gritar e delirar como Alex Jones. Não, ela sempre foi assim, cheia de princípios. Ela diz, você sabe, 11 de setembro, né? Vamos ver essas coisas. Ela diz, eles foram à lua passando pelo cinturão de Van Allen, mas hoje não conseguem mais por causa da radiação e porque perderam a tecnologia. Eles gravaram sobre as fitas originais da chegada à lua. Isso é estranho. Ela diz, veja o JFK, uma bala mágica atravessa sua cabeça, corpo, ombro do Connolly e entra no pulso. Não faz sentido. Quer dizer, ela fala assim, então ela me contava isso quando eu era criança, passando por tudo isso. Uau! Sou um teórico da conspiração treinado à moda antiga. É. Algumas crianças aprendem violino. Eu estava aprendendo sobre o 11 de setembro Ha. Legal. Fascinante. Quero dizer... As mais simples, eu acredito, tipo, MLK foi morto pela CIA. Eu penso, isso é 100% certo. Tem que ser verdade.
O COINTELPRO foi uma operação da CIA desclassificada que tentou desestabilizar a comunidade negra, prendendo-os com acusações forjadas e desacreditando-os. Era isso que a CIA fazia. É isso aí. E isso, tipo, sei lá, nem é uma teoria da conspiração. Isso é só um fato. Esse é o lance. Quero dizer, todos nós ouvimos as fitas do Nixon. Ele fica falando a palavra com N. É uma coisa absurda, absurda. E aí o chefe de gabinete dele, eu esqueci o nome, John Ehrlichman. Ele tem uma frase absurda em que diz: "Nós vamos associar o movimento anti-guerra às drogas. Vamos inundar a comunidade negra com crack." Isso mesmo. E então vamos desacreditar ambos os grupos com essa guerra às drogas. Isso é genial. Ainda hoje fazemos isso, só que com termos mais progressistas. Chamamos alguém de racista ou nazista e dizemos que não se deve ouvir nada do que ela diz. Você pensa, talvez ele esteja certo, mas é difícil concordar porque não quero ser chamado de nazista. É, exatamente. E funciona. É uma boa jogada. Gosto de conspirações divertidas, mas quando entro nesse mundo, muitos já começam. Porque os judeus... Aí penso, assim fica fácil demais. Prefiro ouvir sobre pirâmides e coisas assim. Isso. Me fala dos alienígenas. Vou falar. Já ouviu da teoria da Grande Pirâmide como usina de energia? Não. Essa é clássica e incrível. Vale se aprofundar. Nunca ouvi falar disso. Basicamente, a história oficial diz que as grandes pirâmides de Gizé, aquelas enormes que você vê, eram tumbas. Essa é a história. E a maioria dos historiadores aceita isso. Temos que deixar bem claro, essa é a versão oficial das coisas. Serviriam apenas para abrigar faraós mortos. Sim. Tudo bem. Mas um grupo diferente de engenheiros, pesquisadores, teóricos da conspiração, talvez, argumenta que não era um túmulo e que nunca encontraram realmente nenhuma múmia em nenhuma dessas pirâmides. A história convencional diz que elas foram apenas roubadas e saqueadas, levando todos os corpos. Por isso, nunca encontraram uma múmia lá. Eu pensei que tínhamos múmias. Eles possuem múmias, mas a maioria foi achada no Vale dos Reis, não nas pirâmides. Só na terra, dentro de um caixão. Quero dizer, eles tinham tipo uma outra seção onde colocavam um mausoléu ou algo assim. Exatamente. Mas nas pirâmides dizem que eram locais de sepultamento. Mas quero dizer, você pode checar essa informação pra mim? Acho que nunca acharam uma múmia lá, mas isso não quer dizer que não era esse o objetivo. Beleza. As pessoas dizem, talvez outro grupo tenha colocado múmias nas pirâmides por acharem um bom lugar para enterrar. É um grande monumento, mas será que esse era o objetivo original? Sim. Então as pessoas têm várias teorias diferentes sobre qual era o propósito original, e algumas delas são um pouco mais, sutis e aceitáveis. Mas a melhor, talvez a mais interessante, é que era uma enorme usina de energia antiga. Uau. Agora, viu? Mas uau, é tudo pedra e areia. Estava extraindo energia da própria Terra, e houve um homem que tentou reconstruí-la usando exatamente a mesma tecnologia e as mesmas teorias. E esse cara foi Nikola Tesla. E toda a pesquisa dele desaparece depois que ele morre. Nossa. Então essa é a história. Há um ponto que funciona como antena para o céu. É o que dizem. Essa teoria afirma que era uma máquina que convertia a vibração natural da Terra em energia utilizável. Uau. Nenhuma múmia foi achada nas pirâmides, o que leva a questionar por que uma civilização gastaria tantos recursos em algo aparentemente inútil. Gerações de pessoas morrendo, escravidão, morte, destruição. Pra quê? Mas se ela gera eletricidade, não continuaria fazendo isso? Nós simplesmente perdemos a chave. Mas algumas pessoas podem ter e não estão deixando a gente fazer isso. É aqui que a gente entra na teoria. Tudo bem? A base moderna disso é Christopher Dunn, engenheiro mecânico que passou 20 anos fazendo engenharia reversa para entender como funciona. Ele escreve em 1988-1998 o livro A Usina de Gizé, texto fundamental dessa teoria. Rapaz. E é assim que supostamente funciona. Novamente, não estamos dizendo que isso é verdade, só estamos dizendo que é uma teoria interessante. Vamos tentar chegar ao fundo disso, certo? Graças a Deus pelos nerds. Sim. Nada disso existiria sem nerds virgens, incels e esquisitos. Exato. Você precisa deles. Aceito esse rótulo. Sim. Agora, a pirâmide vibrava em sintonia com o pulso da Terra, tornando-se o que Dunn chamou de oscilador acoplado, que então extraía energia do planeta com pouca retroalimentação. 3 pirâmides menores no Planalto de Gizé teriam ajudado a Grande Pirâmide a alcançar a ressonância ideal. Então, o lugar que eles chamam de Câmara do Rei é construído de granito, carregado com cristais de quartzo de silício. Ele diz que esse era o centro que transformava a vibração em energia de micro-ondas. A Câmara da Rainha, localizada abaixo dela, era uma câmara de reação que gerava hidrogênio para abastecer toda a usina. Mas por que eles precisavam de energia? Essa é a pergunta que todos tentam descobrir. Entendi. Eles têm cavalos, camelos e aquedutos. Fico pensando,
Se não tem TV ou telefone, para que precisam de eletricidade? Talvez seja uma conversa com os deuses, talvez assim se conectem ao divino. Entendi. Outra evidência citada nessa teoria é que as paredes da Câmara da Rainha estão cobertas de sal. Uma análise feita em 78 revelou carbonato de cálcio, cloreto de sódio e gesso, exatamente o que resulta de um gás quente com hidrogênio reagindo com paredes de calcário. Uau! Eles acharam estranho. As paredes da Câmara do Rei foram empurradas para fora e as vigas do teto racharam. Isso seria resultado de explosões de hidrogênio que possivelmente encerraram a vida da usina. Em 2001, durante as filmagens, Dan fotografou queimaduras no teto da grande galeria, alinhadas com onde ele acreditava que estariam os quadros de manipulação de energia. Uau! Ele afirma que um canto quebrado da caixa de granito parece derretido, não lascado, indicando calor intenso. Como um raio. Exatamente. Estudos sugerem que a Câmara do Rei ressoa em frequências que coincidem com a voz humana e a vibração da Terra. Agora, a forma como isso se conecta com Tesla é que Tesla acreditava que poderia captar energia de dentro da Terra e transmiti-la sem fio ao redor do mundo. Já ouvi isso antes. Acho que isso é aceito nos diários dele. Ele dizia que deveria haver uma forma de alimentar aviões e carros remotamente, sem precisar parar para abastecer. Como um Wi-Fi. Exatamente. A maior parte da energia. Exatamente. E tipo, do jeito que você coloca seu celular em uma basezinha. Isso em uma base e ele carrega. Dá para fazer isso à distância? Esse é o conceito que a teoria da pirâmide aborda. Ele então cria a Torre Wardenclyffe, uma tentativa real de realizar isso. Ele tenta criar uma usina de energia gratuita e sem fio para todo o planeta. Uau! Defensores dizem que Tesla acreditava que as pirâmides não teriam sido erguidas pelos egípcios dos reinos posteriores, mas herdadas de uma civilização mais antiga, como os proto-egípcios. O trabalho de energia sem fio de Tesla perdeu financiamento. A torre foi demolida e ele morreu em 1943. Segundo a história, seus papéis foram apreendidos pelo governo dos Estados Unidos. Meu Deus, esse maldito governo. Eles pegaram ele, cara. Bruto, eu odeio o governo. Sim. Então, para as pessoas, isso é uma teoria de supressão. Ele estava tentando criar energia livre. Os lobbies eram contra isso. Eles pensaram, isso é lucrativo demais. Então pegaram toda a pesquisa dele. Atualmente, há contestações e ceticismo sobre essa teoria. Certo. O próprio Tesla nunca deixou uma única declaração definitiva de que acreditava que as pirâmides eram usinas de energia. Isso é um problema e nem os próprios escritos dele sustentam essa afirmação. Não há nenhuma evidência concreta de que Wardenclyffe tenha sido modelada com base em designs de pirâmides. A egiptologia tradicional rejeita a teoria da usina de energia como pseudociência, citando datação por radiocarbono, marcas de pedreira e assentamentos de trabalhadores para afirmar que as pirâmides foram feitas por egípcios como monumentos funerários. Entendi. Eles afirmam que o sal, danos, marcas de queimadura e outras evidências têm explicações convencionais, como atividade sísmica, água subterrânea e fuligem deixada por soldados com tochas. E então as pessoas acham que eles estão analisando essa teoria com ousadia demais. Entendi. Entendi. Bem, eu acho, por que não investigar isso? Nunca se sabe o que vai encontrar. Já ouviu falar da bateria de Bagdá? Não. Espera, vou tirar uma foto. Esse artefato antigo é muito doido. Ninguém sabe para que servia. Tô usando muita coisa aqui. Esse aqui é insano. Beleza. Eles basicamente encontram esses potes de barro com um tipo de resíduo ácido por dentro. E aí, esses anéis de cobre, basicamente. Sim, dá pra ver aqui. E eles acreditam que isso era tipo uma bateria antiga, potencialmente uma bateria antiga. Sim, eu consigo ver isso. E uau, genial! Um pote de barro com um tubo de cobre e uma haste de ferro. E quando você enche com esse eletrólito ácido, ele gera um volt de eletricidade. Uau, isso é legal. Então você junta 20 dessas coisas, você pode tomar um pequeno choque. Viu? É por isso que gostam do Rogan. Sei que ele tem má reputação por política, vacina, etc. Mas isso é legal. Você me chamou aqui, mas imagina se você fosse lá e falasse isso. Ele ia adorar ouvir. Tenho certeza que ele já falou sobre isso até cansar. Tenho certeza. Provavelmente. Mas, sabe, Eles tinham a curiosidade. é divertido. Isso nem é conspiratório. Apenas um artefato encontrado. A verdadeira questão é, para que servia? Os Caçadores de Mitos fizeram um ótimo episódio sobre isso, amarrando cerca de 20 deles juntos, Uau. e então eles conectaram usando fios de ouro a um artefato. Você poderia trazer pessoas para ver o artefato e dizer, este é um dos nossos deuses. E então algum dignitário estrangeiro vem visitar essa pirâmide enorme, entra nessa salinha e tem fogo por toda parte.
Ele toca o objeto durante a cerimônia ritual e, de repente, leva um choque elétrico. Brilhante. Ele pensa, meu Deus, os egípcios controlam o poder divino. O raio no céu agora vem para minhas mãos. Este é o verdadeiro Deus. Eles só estavam enganando o outro cara dizendo, conhecemos Deus aqui. Essa é uma teoria. Isso é potencialmente o motivo pelo qual eles poderiam ter usado isso. Isso faz sentido. Essa é uma daquelas coisas que você pensa, quão louco isso teria sido? É um truque. É, basicamente. É como um televangelista. É bem barulhento. Te dá um tapa por isso. É melhor do que os televangelistas, aquela besteira. Esses caras realmente tinham eletricidade indo pra um artefato. Eu respeitaria mais um televangelista se ele simplesmente desse choque nas pessoas. Exatamente. O poder de Deus. Coloca tipo um taser falso, quer dizer, não falso, mas escondido ali embaixo. Pega ele. E só segure ele pelo pescoço. É isso. Pronto. Isso é um... Ele fala, beleza, deixa eu ver como está a eletricidade. Coloca a mão nisso. Bang! Pronto, aí está. O poder de Cristo te obriga. Louco, né? Louco! Digo, Quem são esses caras? Esse programa ainda existe? Não houve um escândalo com um deles? eles não gostavam um do outro. Ok, entendi. Sim, isso é meio que a história. Esse é um dos meus programas favoritos de todos os tempos. Eu costumava amar esse programa. Eu era obcecado. Você já assistiu Bullshit? Penn Jillette e Sim Teller. Aquilo foi muito divertido. Era um programa incrível. Muito legal. Ótimo conceito. Pendleton está em Nova York agora mesmo. Estou tentando trazê-lo para o podcast. Ele é um maluco. Já saí com ele. Sério? Ele é um cara interessante. Ele pinta uma unha só. E eu só acho eles incríveis. Eles são legais. Eles começaram como artistas de rua. Os dois são caras fascinantes. Como é passar tempo com ele? É divertido? Ele é boa companhia, mas sabe tudo e é inteligente demais para o ambiente. Quando o conheci, estava fazendo uma dieta só de batata. Batata frita? E não, tipo, qualquer coisa. Só tipo uma batata cozida, sem sal, sem nada. E ele perdeu 1 milhão de quilos. Uau. Bom pra ele. Acho que funciona. Cara gigante também. Agora entendo por que os irlandeses passaram fome. Isso é verdade. A fome da batata não era falta de batatas. Era só batatas. Só isso. Mas também você pensa, por que não comeram outras coisas? Tinha coelhos lá e tal. Qual é o seu problema com batatas? Os ingleses estavam deixando eles passar fome. Apoio meus irmãos católicos e os irlandeses. Não deixe os ingleses te derrubarem. Quais irlandeses? Os irlandeses de verdade, não esses do norte de Belfast, certo? Você está aguentando firme. Agora represento o católico tradicional, por isso estou com este suéter hoje. Ei. Apoio meus irmãos irlandeses. Gagnon é irlandês? Não, é franco-canadense. Eu ia dizer isso. Parece um pouco, Gagnon. Um pouco. Patty O'Gorman. Sim. Pode ser alguma coisa. Sabe no que eu pensei? Os hispânicos colocam o O no final. E os irlandeses colocam o O no começo. O'Reilly ou tipo, sabe, Carlo, como é o nome dele? Roberto. Roberto. É só o é. A gente só inverteu. Isso é engraçado. Nós não somos tão diferentes. Você ouviu falar desse cara de Cork? Tem um irlandês, um político irlandês de Cork. Beleza. E ele tem o sotaque mais insano de todos. Eu adoro o sotaque irlandês. E dá pra entender como as ilhas adquirem seu sotaque. Como a Jamaica e outros locais. Então a história é assim, e Chris diz, posso te enviar isso. A história é a seguinte, durante o período da escravidão no Caribe, os irlandeses também foram para lá como servos contratados. Sério? Diziam que eram chamados de da Europa. Essa é a história. E se você trocar as letras de Ginger, são as mesmas letras. Eles vão até lá e aparentemente gostam de coabitar. Eles, segundo uma dessas teorias ainda não comprovadas, influenciam o idioma dos escravizados da África Ocidental, que estão aprendendo inglês, quase como um inglês de influência escocesa e irlandesa. Sim. Muitos vão para lá como servos contratados e vivem juntos. Agora, políticos escoceses soam como jamaicanos. Sério? Ou talvez os jamaicanos soem meio escoceses. Uau. Você consegue ouvir isso na sua cabeça, mas ao ver o vídeo vai pensar, uau, é o mesmo sotaque. Mal posso esperar. É bizarro. Tudo bem. Acabei de te mandar por mensagem. Sotaques irlandês e escocês são os melhores. Então, esse é um cara fazendo um resumo disso, mas eu espero que... Com alguém neste governo, eles vão se levantar e assumir quando formos atingidos. Trabalho. Você trouxe todo o novo folheto brilhante. Está ótimo. 140 páginas. Uau. 150 páginas, certo? Eu realmente não faço a menor ideia. É apenas um sotaque jamaicano, totalmente jamaicano. 140 páginas. Isso é louco. Você poderia estar num time de bobsled. Insano. Também soa legal. Tem um ritmo ótimo. O vídeo se chamaria Menos Jamaica Abaixo de Zero. Um pouco menos legal.
Bom, quero dizer, Bob Marley era meio branco. Muita gente esquece disso. É tipo o Obama, né? A gente fala o primeiro presidente negro, mas ele é meio negro. Primeiro presidente meio branco. Isso aí. Meio negro. Mas É loucura. é engraçado. Agora, sobre isso você vê uma herança birracial? Ele era irlandês? Imagina, Porque Marley poderia ser irlandês. provavelmente britânico, Eu imagino. mas quero dizer, a gente pode descobrir pelo nome da mãe dele, tenho certeza. Os colegas o chamavam de Branquelo. O pai dele, Norval Sinclair Marley, era um jamaicano branco de Clarendon Parish. Certo, jamaicano branco. Uau. E a mãe dele era uma mulher jamaicana. Aí está. Uau, olha só isso. Tudo bem. Norville Sinclair. Tem que ser inglês. Sim. Tchau. Diz alemão, o alemão. Talvez ele seja de descendência alemã. Talvez. Interessante. Agora mesmo, algumas pessoas nos comentários daquele vídeo que fizemos sobre o labirinto com o OVNI fizeram vários comentários sobre as tábuas de esmeralda de Thoth. Já ouviu falar disso? Eu conheço Thoth. Eles disseram, tipo, você precisa pesquisar sobre isso. Isso é a verdade de tudo. E eu pesquisei e é um pouco difícil rastrear tudo até a origem. Beleza. Mas só um É um texto críptico lendário. fundamental para alquimia e todas essas coisas. Mas basicamente o que as pessoas nos comentários do vídeo disseram, e eu só quero agradecer as pessoas que comentaram, obrigado por fazerem isso. Mas isso é basicamente a gente respondendo ao que foi dito nos comentários. Existem dois textos diferentes com o mesmo nome, e as pessoas os confundem com falsos, o que complica. Um deles é um documento real de alquimia medieval. Outro foi escrito por um líder de seita de Denver na década de 1930 que dizia ter achado tábuas alienígenas na pirâmide. Garoto. Então, um desses é um pouco mais legítimo. Sim. A verdadeira tábua de esmeralda tem origem em fontes árabes medievais. Existe um antigo texto de alquimia hermética que é atribuído a esse cara chamado Hermes Trismegisto. Todos esses ensinamentos ocultistas vêm desse único mestre, sobre quem deveríamos fazer um episódio. Sim. A famosa frase assim em cima como embaixo é popular no ocultismo e se origina daí. Isaac Newton chegou a traduzir uma versão dela. Uau! A falsa é a tábua de esmeralda de Thoth, o Atlante. E é dessa que as pessoas no YouTube inteiro falam. E foi escrita por esse cara, Maurice Doreal, cujo nome verdadeiro era Claude Dagens. Ele fundou a Irmandade do Templo Branco em Denver e disse ter encontrado as tábuas de esmeralda em Gizé, em 1925. Merda. E ele conversou com foi escrito por esse cara que era o rei da Atlântida. Depois ele traduziu elas. E é bem estranho. Ao contrário do texto filosófico medieval, o falso lembra uma ficção científica dos anos 1930. É escrito como autobiografia em primeira pessoa de quem afirma ser o sacerdote rei imortal da Atlântida. E aí as pessoas meio que misturam tudo isso. O problema com toda essa história é que nunca foram produzidas tábuas. Não há nenhuma corroboração independente desse relato de 1931. O original em árabe é basicamente ocultismo antigo, tipo do século VII. Mas aquele que as pessoas estão sempre falando na maioria das vezes quando falam dessas tábuas de esmeralda, vem de uma versão meio falsa dos anos 1930. Entendi. Então ele era um charlatão. Basicamente é isso. A maioria dos líderes de seita são assim. E outras coisas que ele afirmou no livro, ele disse que 2 atlantes o levaram para uma caverna embaixo do Monte Shasta em 1931 e construiu uma cosmologia sobre raças de serpentes subterrâneas. Uau! Seus seguidores disseram que, em 1929, seu eu astral estudava no Tibete, enquanto seu corpo físico dirigia um táxi em Wichita. O que é, quero dizer, uma das melhores desculpas de todos os tempos. Se você precisar sair de uma situação, é só dizer, olha, meu corpo astral não estava te traindo. Tá bom, amor? Mas meu corpo físico comete erros, certo? O que você quer que eu faça? Uau! Caramba, isso parece uma música country. Eu sou um garoto de Wichita. Minha mente está no Tibete. Sim, ele é excêntrico. É um texto de 90 anos escrito por esse líder de seita de Denver, que usou o nome do documento verdadeiro para parecer real. Que babaca. Mas esse é o verdadeiro? Sim, o verdadeiro. Esse é o original? Está em algum museu? Esse é o verdadeiro. Pode clicar em mostrar mais? Ou clicar em imagens ou algo assim? Então isso aponta para o século 7 ao 9. E é um texto denso sobre a origem do hermetismo, gnosticismo e alquimia, que detalha os segredos do universo e o caminho para a iluminação espiritual. E nós o traduzimos. Newton o traduziu. Newton. Sim, Isaac Newton. Isaac Newton. As pessoas pensam nele como um grande, matemático, que claro, ele foi, mas ele foi muito mais do que isso. Virgem. Sim. Curiosidade. Sim, eu acredito. E além disso, também um verdadeiro ocultista.
Sério? Ele amava o ocultismo. Ele também era um verdadeiro leitor das escrituras, sabe? Tipo, ele era um cristão devoto e estava sempre lendo a Bíblia dele o tempo todo. Ouvi dizer que se perguntassem a Isaac Newton qual era seu trabalho em vida, ele responderia: sou teólogo. Uau! Ele acreditava que podia decifrar a Bíblia usando matemática para entender a verdadeira natureza da criação. Nossa, Além disso, ele foi basicamente um dos primeiros espiões. sério? Ele foi contratado pela Casa da Moeda Britânica para cuidar dos procedimentos de cunhagem. Acho que é isso. Pode confirmar? Isaac Newton trabalhava para o governo britânico como responsável pela Casa da Moeda Real. Disfarçado, infiltrou-se em uma taverna suspeita de Londres para montar uma rede de informantes e caçar falsificadores. Uau! Era isso que Isaac Newton estava fazendo. Que cara incrível. Você acha que era só um cara com uma maçã na cabeça criando o cálculo? Sim? Não, ele também estava fazendo todas essas outras coisas. Tenho certeza que essas mulheres tentaram seduzi-lo como espião, mas ele continuou virgem. É, Afasta a vadia! esse pau tá zerado. É, ninguém vai encostar nele. Falando em menta, vamos voltar pro tic-tac. Ei, olha isso. Tá tudo conectado, cara. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Ei, galera, história maluca. O pessoal da Brunch Workwear me mandou botas. Eles realmente me mandaram 2 pares. E eu não tô inventando isso. Eles disseram: use elas num canteiro de obras real. Detone. E se não gostar, devolva e receba reembolso total. Pensei, não é possível isso ser verdade por alguns motivos. Primeiro, eu não trabalho em obra. Eu faço stand-up comedy. Então essas botas ficaram em perfeito estado, vou dizer, mas eu dei um par para um amigo meu que é carpinteiro. Ele trabalha manualmente o dia todo e destrói os sapatos. 2 semanas depois ele me disse: essas são as botas mais confortáveis que já usei. Muito obrigado. Acho que vou cobrar dele por elas. Mas de qualquer forma, o que estou dizendo aqui é que a Brunch Workwear tem talvez as botas mais confortáveis e duráveis de todas. Assim que você tira da caixa, elas já duram muito, muito tempo. São super confortáveis e têm um visual ótimo. Então é o seguinte, esse cara, Eric, é o fundador. Ele cresceu na classe trabalhadora e seus amigos sempre comentavam que as grandes marcas de botas viraram empresas de moda e deixaram de fazer o produto que precisavam. Ele decidiu criar uma que funcionasse de verdade, nomeando tudo em homenagem a trabalhadores que conhecia. São à prova d'água, tem biqueira de segurança ou sem biqueira de segurança, modelos de puxar ou amarrar, oferecendo todas as opções necessárias. Agora, se você acessar brunchworkwear.com, vai ganhar $10 de desconto se usar o código CAMP. Então você pode economizar. Pode comprar as botas, usar no trabalho e se não gostar, olha que loucura, é só devolver. Você literalmente não tem nada a perder. Se você não gostar, é só devolver e receber o reembolso total. Essa é a garantia Brunt. Então acesse bruntworkwear.com/bruntworkwear.com, o CAMP, isso mesmo, C-A-M-P CAMP. E use o código CAMP, economize dinheiro, compre as botas, use no trabalho, e se você não gostar, vai receber o reembolso total. É só devolver e eles devolvem seu dinheiro. Sério, você literalmente não tem nada a perder. Não vejo motivo para não tentar. Meus amigos e eu adoramos, mesmo sem fazer trabalho manual, elas ficam ótimas. Acesse bruntworkwear.com CAMP e use o código promocional. O link está na descrição. Fale que foi o pessoal do acampamento que indicou. Vamos ao assunto. Agora, vamos todos voltar para a religião também. Procure por Van Gogh jantar no Café de Paris ou algo assim. É ótimo. Deixa eu te mostrar uma coisa maluca. Quero te mostrar uma parada. Aqui, isso é a minha coisa favorita. Deixa eu virar aqui. Agora. Esta é uma pintura famosa de Van Gogh, sabe? Um dos grandes blá blá, grandes artistas. Então ele pintou isso. E eles descobriram recentemente um segredo na pintura. Uau. Recentemente um cara estava olhando para isso e pensou: o que é isso? Agora isso revelou toda uma história. Vou ver se você descobre o segredo. Minha nossa. Amigo, mostre a pintura pra ele ver. Paris à noite, o café. Esse vai ser o cara com o pênis grande? Não, quem dera. É essa aí. Certo. Dá um zoom aí. Isso, pronto. Certo. Beleza, beleza. Então você tem um café à noite. As pessoas estão comendo e bebendo. As pessoas estão andando por aí. Parece legal e bonito. Talvez algo no céu, principalmente por essa dica de religião. Então agora eu meio que entendi. Boa sorte. Essa taxa está melhor. Agora sim, era isso que Cris Dose Cristos precisava. Só o da esquerda. Quero dizer, eu vejo tipo uma figura escura ali. Isso é meio suspeito. Isso já é alguma coisa. Algo ameaçador, talvez. Parece a morte ou uma figura encapuzada entrando em uma taverna. Muito interessante. Poderia ser Ghislaine Maxwell? Ahá! É isso mesmo? Não vejo prostitutas jovens aqui. É o legal da França. Não acho grande coisa. É. Estou tentando pensar. Quero dizer, estou perto? Vou olhar e te contar logo, senão vamos ficar aqui meia hora. Tudo bem, eu teria descoberto. É, você teria conseguido. Mas eu fico olhando pra isso aqui. Então conta quantos clientes tem, sem incluir o garçom.
Certo. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e talvez 2 lá no fundo que são meio alaranjados. Não, acho que aqueles não são. Acho que são crianças brincando. Beleza. Então você conseguiu? 11. Sim, 11 clientes. E o garçom no meio, do que é aquilo acima da cabeça dele? É uma janela? Parece uma cruz. Então espera, os 12 discípulos e um está indo embora. E esse é Judas. Uau, uau. Olha só isso. Olha só isso. É só uma pintura grande. Todo mundo gosta. É bonita. É de noite. É Paris. Uhul. Mas tem uma porra de uma mensagem escondida. Uau. Esse é Jesus. Isso é ótimo, Coisa boa. né? Eu adoro isso. Tem um perfil inteiro no Instagram que faz análise de arte. Sim. É como uma análise de arte de 1 minuto e virou uma das minhas favoritas. Talvez tenha sido aí que eu vi isso. É tão legal. Eu assisto todos eles. É tipo uma coisinha linda. Você já viu esse quadro antes, mas sabia disso? E vai ser tipo, esse era o gato dele que morreu em um incêndio, certo? Eu fico tipo, uau, Estudei muita história da arte e é tão chato. Dá vontade de dizer, vai direto ao ponto. idiota. É algum babaca com cavanhaque e coque masculino. Mas aí você só pega o momento. É como comédia. Ninguém quer ouvir um álbum do Jorge Carlin. É, Eles vão ouvir uma ótima piada sobre aborto. exatamente. É o mesmo com isso. É divertido ouvir as histórias. Sim. Sabe, sim, tipo, já ouvi falar do Davi de Michelangelo. Ele tem um pênis pequeno. Sim. As pessoas sempre comentam isso dizendo que ele deveria ter um pênis pequeno para simbolizar seu medo diante de Golias. Porque este não é um Davi qualquer, é Davi, o rei de Israel enfrentando Golias. Eu não sabia disso. E então ele está ali, e era para ser ele em uma pose meio contida, onde ele está confiante, mas com medo. Uau. Por isso ele está um pouco encolhido. Acho que também era visto como mais educado e elegante ter um membro menor. Ouvi isso também. Associavam membros grandes à burrice. É, como um animal, como um bárbaro. Certo. Exatamente. É, todos esses norte-africanos andando por aí com seus pênis gigantes. Sabe? Tenho certeza que eles viram algum cara da Argélia e pensaram, o que é isso? É, exatamente. Exatamente. Mas essa é a história. Quero dizer, o que é isso? Sim. Então, na arte cristã, esses sinais visuais são conhecidos como atributos, instrumentos do martírio. Os primeiros santos foram executados e artistas os retratavam com as armas ou instrumentos usados em suas mortes. São Bartolomeu costuma ser mostrado segurando sua pele porque foi esfolado vivo. Agora, a outra coisa. Pesquise no Google de forma específica. Existem esculturas explícitas em igrejas góticas. Essas são esculturas de teor sexual que existem em igrejas e existe um nome para elas. E é algo realmente interessante porque, tipo, você vê isso, sim, são igrejas românicas com essas esculturas de teor sexual. Sim, é isso aqui, Sheila Nagig. Tranquilo. Beleza. Bem, você conhece ela? Sheila Nagig é uma escultura figurativa de uma mulher nua com uma vulva exagerada que fica, tipo, na lateral de uma igreja. Certo. Vamos tentar encontrar o clitóris de uma vez. Qual o tamanho dele? Tem vários desses estranhos, como um cara fazendo felação em si mesmo. Uau. E está bem ali, numa igreja. Que tal isso? Veja, é uma baita perereca. Uma abertura e tanto. É. A rachada. Rosto feio também. Ele está tipo, por favor, enfia alguma coisa em mim. Pessoas têm várias teorias sobre sua existência. A hipótese mais comum é que representam uma deusa pagã, mas acadêmicos acham que pode ser mais complexo. Então a deusa em questão geralmente é identificada como celta. E como Bonnie Blue da época. Correto. Dizem que está ligada à fertilidade. E sim, elas simplesmente existem em igrejas por toda parte. É bem legal. Uau! Que loucura. Às vezes são mulheres, outras vezes homens. É, tem um rosto de homem, parece... Presentes em catedrais, castelos e outros edifícios. Eles podiam ter sido usados para afastar a morte, demônios malignos. Outras esculturas grotescas, como as gárgulas, frequentemente faziam parte das decorações das igrejas por toda a Europa. Costuma-se dizer que o objetivo era afastar espíritos malignos. Você já esteve em Barcelona? Nunca. Meu Deus, procure aquela igreja em Barcelona cujo nome esqueci. Acho que estão quase terminando. Está em construção há séculos. Não tenho nada legal para dizer sobre isso, mas esse cara, Gaudí, que é de onde vem o termo Gaudí. Uau. Esse é o sobrenome dele. Ele foi um grande artista. Fui à casa dele e me apaixonei por esse cara. Mas essa igreja, ela é tão ambiciosa, é tão ornamentada, e eles estão prestes a terminá-la. E ele viveu, tipo, sabe, no ano 1200, sei lá. E eles estão terminando agora com base nos planos dele. Uau. É inacreditável. Mas ele é tipo o rei da cidade lá.
Uau, essa é a cadeira. Como é que isso se chama mesmo? Eu não consigo, mas tem tantas curvas e voltas, e você sobe as escadas e é incrível. Há pequenas joias nas paredes e janelinhas que dão pra fora. Uma fila contorna o quarteirão pra ver isso. Lugar. Esse à direita. Isso, igual ao castelo que parece feito de gotas. Sim. Sim. Precisamos tirar uma foto melhor. Vamos! Cara, O que você está fazendo comigo? Aqui, eu tenho você está perdendo o embalo. Eu posso sentir isso. Saiu a torre aqui. Você começa a duvidar do que faz e pensa, quer saber? Eu só preciso te mostrar porque é tão bonito, mas é tão detalhado e insano, mas você pode entrar lá dentro e olhar para o mundo lá fora. E é como se tivesse janelas ou vitrais e umas cores estranhas. Mas só o fato de ele ter feito esse projeto e a cidade dizer vamos fazer é impressionante. Vai pra aquele ali no meio. Quero dizer, isso é lindo. Você viu sim, eu entrei lá. Uau. É louco. Adoro isso. Sempre que viajo, visito igrejas antigas e similares. Curto demais. Sei que alguns não ligam para a história religiosa, mas é minha favorita. Esse é o problema da sociedade, e nós também somos culpados. A gente só fala do Elon e pensa nos filhos dele ou na suástica na Cybertruck, mas há muito mais sobre o Elon. Mas a gente foca no escândalo e, sabe, no sensacionalismo. Sabe? E é a mesma coisa com isso. Tipo, se eu tirasse uma foto daquela igreja e colocasse no meu Instagram, ninguém ia ligar. Mas se eu postasse uma foto da bunda da minha esposa, aí todo mundo ia comentar, tipo, opa, também sou culpado disso. No fundo, só queremos o amendoim no mix de castanhas. A gente não quer o amendoim. Tem algo ótimo nisso. Ouço um cara que já fez episódios com Alex O'Connor. Ele se chama The Cultural Tutor. Eu conheço esse cara. Alex é ótimo. Ele é um cara britânico. Sim. E o tutor cultural é outro cara que é um youtuber brilhante que faz muitas coisas realmente interessantes. Ele analisa arte e arquitetura de forma interessante e fácil de entender, diferente de um professor antigo. É como conversar com um cara de 29 anos muito inteligente que conhece todos os prédios. Eu adoro isso. É muito divertido. Recomendo ouvir esse cara falar sobre arquitetura enquanto pedala por aí. Ele comenta coisas interessantes sobre arquitetura. Diz que sempre que algo novo é construído na cidade, as pessoas odeiam. Sim! Tipo, é moderno. É feio. Torres Gêmeas e Torre Eiffel eram odiadas pelas pessoas. É mesmo? Meu Deus. Quando a Torre Eiffel foi construída, ela era constantemente ridicularizada. Fascinante. Ela foi erguida só como algo temporário para a Feira Mundial e as pessoas diziam, mal posso esperar para tirarem essa coisa daqui. Mas eles mantiveram. E agora é o símbolo de Paris. Mas por muito tempo ela era vista como algo ostensivo e espalhafatoso. E tipo, simplesmente não combinava com o resto de Paris de jeito nenhum, o que realmente não combina. Também agimos assim com ideias. Precisamos acabar com a escravidão. Você está brincando? Tem um escravo. Por que me livraria dele? Deveríamos discutir isso seriamente. Depois de 300 anos você se pergunta como achavam isso normal. Exatamente. É curioso como essas coisas funcionam. Ele também menciona que o capitalismo frequentemente influencia como as pessoas constroem as coisas. Hoje em dia não construímos prédios bonitos como antigamente por causa dos custos e fatores semelhantes. Mas também ele, não sei se foi ele ou outra pessoa, fala sobre o efeito Pizza Hut, onde você via uma antiga Pizza Hut que não era mais uma Pizza Hut, era um restaurante chinês. Mas você sabia que já foi uma Pizza Hut, pelo formato, por causa do formato. Mas agora eles não constroem mais nesse formato. Agora eles só constroem uma caixa, que pode virar qualquer coisa. Exato. É mais barato pelos materiais, como nos antigos McDonald's. Sabe? Tinha uma fazenda. Agora, um McDonald's novo é só um prédio cinza quadrado com um M em cima. Se um dia não for mais um McDonald's, não vamos reformar, só colocaremos outra pessoa ali. Quero dizer, carros são um ótimo exemplo. Eu tenho um BMW de 1973, ele é azul Riviera. É legal, tem linhas marcantes. Ele tem pequenos detalhes, uma antena e todas essas janelas triangulares. E agora você vê um carro. É só como diria Seinfeld, tudo mingau. Exatamente. Cinza. E quero dizer, olha isso. Sim, é incrível. Isso é tão fofo. É uma beleza. É incrível. Pensaram muito na janela traseira. Veja só, ela tem um formato inusitado e salta para fora quando gira a manivela. É divertido. Cada detalhe foi planejado. E agora todo carro tem zona de deformação, é aerodinâmico, ecológico e tal, híbrido. E isso é ótimo. Mas por que não podemos ter estilo também? Porque o estilo exige um pouco mais de tempo e dinheiro. Exatamente. Mas ele também citou outra coisa, como quando você vê uma vila escocesa antiga com casinhas de telhado de palha. Hoje achamos tudo pitoresco, fofo e romântico, mas na época esses eram os piores lugares para morar. E que eles só estavam construindo as coisas com o que tinham ao redor.
E estamos fazendo exatamente a mesma coisa agora, mas em vez de telhados de palha, temos plástico, certo? E coisas assim. Então, estamos apenas fazendo a mesma coisa. E talvez em 200 anos as pessoas olhem para as nossas pequenas casas McMansion, que são construídas de forma barata ou algo assim, ou para uma casa de blocos de concreto e digam, que fofo e pitoresco, o que é louco de se pensar. Mas se você dissesse para alguém antigamente, tipo, olha, sua pequena cabana com telhado de palha vai ser vista como um refúgio para casais, certo? Eles iam dizer, esse pedaço de lixo. Bem, talvez seja a mesma coisa quando você vê esses caras hipsters com uma câmera ruim, sabe? Eles têm uma câmera digital de 1990, Exatamente. Ou um toca-discos. O que é isso? Por que temos isso? Você sai com uma garota, vai a uma cabana, anda de carruagem no parque e janta à luz de velas. Era assim que vivíamos antes. Mas agora são vistas como românticas. Mas você não poderia dizer, vamos pegar disenteria e cultivar. Eles iam perguntar por quê? Por que certas coisas são românticas e outras não? É engraçado, só precisa deixar o tempo passar. Tipo, é engraçado agora porque eu tenho uma visão romântica dos anos 90. Também. Eu amo os anos 90. Agora a geração mais jovem, tipo a geração Z, romantiza os anos 2000. Eles gostam de calça de cintura baixa, uma tatuagem na lombar e um celular flip. Coisas que você pensava tipo, ok, isso já ficou chato. Né? Chega um ponto que você pensa, vamos deixar isso pra trás. Agora estão revisitando isso como nostalgia. É verdade. É estranho como isso funciona. Você vê um jovem de 19 anos com uma camiseta do Nirvana. É como eu vestir uma camiseta dos Beatles. Quando eu era criança. É louco. Agora o rock voltou, Green Day está em alta e há outra guerra no Oriente Médio. Isso mesmo. Voltamos para 2003. Estamos de volta, meu chapa. É meio bonito. Ok, então tudo é cíclico. Antes de encerrarmos, quero te perguntar. Você quer brincar? Quer mergulhar fundo nessa loucura da lei do um? Uma mulher que aparentemente conversou com o faraó egípcio ou com o deus egípcio Ra quando ela era médium. Quer falar dos cientistas desaparecidos ou misturar os dois assuntos? Me fala um pouco sobre o cientista, porque eu realmente não faço ideia do que está acontecendo aqui. E eu gostaria de saber. Entre 2022 e 2026, basicamente, existe essa alegação de que cientistas estão desaparecendo. É isso. Circulou online uma lista de 11 cientistas americanos e funcionários de instalações que sumiram. Agora, aparentemente, isso também está acontecendo na China, o que é interessante e coincidente. Acho que é na China, pois são suspeitos e indiferentes. Falam isso dos Estados Unidos também, e acho que somos um pouco parecidos. Tem a história do sujeito do MK Ultra que foi jogado pela janela. Ele era um agente da CIA que participou do MK Ultra, foi drogado com LSD, perdeu a cabeça. E então, em vez de relatar o ocorrido, ele pulou da janela, mas também tinha um ferimento na parte de trás da cabeça antes de pular. Interessante. Então é como, olha, pessoas caem de janelas em todos os governos ao redor do mundo. Sim. Errol Morris dirigiu o documentário Wormwood sobre Frank Olson. Ele era um sujeito. Ele pulou de uma janela. Ele foi cientista de guerra biológica do Exército dos Estados Unidos e atuou em operação secreta de controle mental da CIA. Uau. Então... Sim, diferentes governos tiveram... pessoas caindo de janelas, eu acho. A Rússia ao menos admite empurramos. Eles só dizem que a janela abriu, que ele era gay e estranho. Tivemos que fazer isso. Então as pessoas estão desaparecendo. Essa é meio que a teoria. E em abril de 2026, o FBI começou a investigar isso. O Congresso iniciou uma audiência e até Trump disse, espero que tudo isso seja coincidência, mas vamos investigar. Beleza. Agora, essa teoria, antes marginal e restrita à internet, alcançou o topo do governo americano. E nós fizemos um episódio em que passamos pelos 11 nomes, quem eles eram e como, no final das contas, todos meio que desapareceram. Tudo bem. Agora, 2 deles ainda estão completamente sem solução de qualquer forma. Alguns têm histórias que meio que explicam, mas 2 deles continuam totalmente desconhecidos. Então, essa mulher, Mônica Reza, ela é metalurgista e desapareceu durante uma caminhada em plena luz do dia. Ela estava com outra pessoa que disse, sim, ela virou a esquina e sumiu. Ninguém a encontra. Meu Deus. Nunca encontraram o corpo dela. Acho que encontraram o visor dela. E isso foi a única coisa que descobriram. Uau. E outro é um general aposentado da Força Aérea chamado Neil McCasland, que desapareceu 8 dias depois da publicação presidencial sobre a divulgação dos UAPs. Ok. O presidente diz, vamos divulgar tudo sobre OVNIs. 8 dias depois, esse cara desaparece. Uau. Acho que ele troca de roupa. A esposa vai a uma consulta médica e retorna após 1 hora. Quando volta, o celular dele está sobre a mesa. E eu não acho que ele levou mais nada com ele. Ele só trocou de roupa e depois simplesmente saiu andando para o deserto atrás da casa deles no Novo México.
Que porra está acontecendo? E até hoje ninguém sabe. Podemos passar por alguns dos outros casos. Então, Melissa Cassius, isso é interessante porque o corpo dela foi encontrado há apenas 5 dias. Tudo bem, ótimo. Ela era assistente administrativa de laboratório, com 53 anos no Laboratório Nacional de Los Alamos. E ela trabalhava no escritório do Departamento de Compras Aplicadas. Sim. E Los Alamos também é onde várias pessoas afirmaram que existem diferentes operações clandestinas envolvendo OVNIs. Merda. Tipo, Bob Lazar disse ter trabalhado em Los Alamos. Ela não era física, não lidava com material confidencial nem participava da pesquisa, mas era administradora em Los Alamos. Na manhã do desaparecimento, ela deixa o marido em Los Alamos, onde ele também trabalhava. Diz à filha que esqueceu o crachá e que trabalharia de casa. Depois, ela deixou o almoço no trabalho da filha às 12h30 e então, à tarde, câmeras de campainha a flagraram caminhando pela rodovia estadual 518 em direção à Floresta Nacional Carson. Na casa dela encontram bolsa, carteira, chaves e os 2 celulares pessoal e de trabalho. Um deles estava restaurado de fábrica. Droga. Junto com um cheque que ela supostamente descontaria, ao lado de dinheiro. Meu Deus. Agora, a história é que a família dela estava passando por dificuldades financeiras depois que um acordo não deu certo. E então, a Polícia Estadual do Novo México disse que a investigação deles indicou que ela saiu por vontade própria. E basicamente, sim, foi isso que o próprio investigador particular da família também disse. Em 28 de maio, restos humanos foram achados por um caminhante na Floresta Nacional do Norte do Novo México, perto da rodovia estadual 518, onde um conhecido disse tê-la visto no dia do desaparecimento. O escritório do investigador médico a identificou positivamente, mas a causa e a forma da morte ainda não foram determinadas. Mas uma arma de fogo, uma pistola, foi encontrada próxima aos restos mortais. Certo. Então ela pode ter tirado a própria vida, o que é muito triste, mas talvez ela tenha sido assassinada. Quem sabe? É. Agora, tudo isso é estranho. Tipo, por que isso está acontecendo? Existem milhares de cientistas nos Estados Unidos e eles morrem todos os anos. Claro. É natural. Alguns tiram a própria vida ou são assassinados. Coisas acontecem. Temos o corpo, um bilhete e algumas evidências como terem sido atropelados por um carro. Sabe? Tem alguma coisa. Isso é tão estranho e tão vago. É. Esses 2 são os mais estranhos. Monica Reza e Neil McCasland, pois não há corpo. Eu vi um tweet ótimo. O cara que inventou o tênis de rodinha morreu. E alguém comentou, agora os cientistas vão tirar ele de lá. É, essa foi boa. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Sim, é bem estranho. O caso do Neil McCasland chama a atenção por suas várias autorizações de alto nível. É. Então, ele estava nas Forças Armadas e tinha acesso a todo tipo de coisa. Então, no fim desse período, ele foi designado para o Pentágono como diretor de aquisição espacial dentro do gabinete do subsecretário da Força Aérea. Sim, ele trabalhava no centro de inteligência mais confidencial e privado dos Estados Unidos, basicamente no Pentágono. Depois atuou como diretor de programas especiais e tornou-se secretário executivo do Comitê de Supervisão de Programas de Acesso Especial. Assumiu a supervisão do órgão de fiscalização, tendo acesso total ao conhecimento, capacidades e programas mais sensíveis e secretos dos Estados Unidos. Ok. Ele lidera o órgão de supervisão e revisão, com acesso total aos programas. Sim, mas ele não teria funcionários ou colegas para falar dele, dar referências dele ou dizer o que ele fazia? Sim, as pessoas podem. Quase tudo é sigiloso, mas o principal é que ele tem acesso a isso. Entendi. Entendi. E Depois ele se aposenta. E então, na sua carreira pós-militar, ele trabalha como membro do conselho de todas essas empresas de armamentos e empresas do complexo industrial militar. Ele integra o conselho de curadores da Riverside Research e outras organizações. uau. Curiosamente, há até uma ligação com Epstein aqui. Tudo certo, agora estamos avançando. Principalmente com John Podesta, mas também com Epstein. Em 2016, houve um vazamento de e-mails de John Podesta. Agora, John Podesta é o presidente da campanha de Hillary Clinton em 2016, então ele está no comando da campanha dela. E os e-mails dele vazam. E há um arquivo de documentos que foram obtidos em um vazamento de dados. E nele há um e-mail interessante do Tom DeLonge, que é do Blink 182. Então, basicamente, é isso que diz. Em um e-mail de 25 de janeiro de 2016, Tom DeLonge escreveu para Podesta, e isso tudo vazou agora. Então, isso estava no arquivo de e-mails. E diz o seguinte, Tom DeLonge diz,
Estive trabalhando com Neil McCaslin por meses. Acabei de fazer uma apresentação de 4 horas para ele sobre todo o projeto há algumas semanas. Que porra é essa? Agora, Tom DeLonge é um grande entusiasta da divulgação de OVNIs e alienígenas. Ele tem esse projeto chamado To The Stars Academy, onde ele tenta conseguir essa divulgação. Então ele é um cara bem ligado a alienígenas. Entendi. Ele diz a John Podesta, gerente da campanha de Hillary Clinton, falei com Neil McCaslin sobre alienígenas. Legal. E ele diz, confie em mim, os conselhos já estão acontecendo sobre como fazer isso. Ele só precisa dizer em voz alta, mas está muito ciente, pois era o responsável por tudo isso. Após o caso Roswell, enviaram tudo ao laboratório da base aérea Wright-Patterson, comandado pelo General McCaslin até alguns anos atrás. Aí está. Ele só sabe o que eu estou tentando alcançar. Ele não só sabe o que eu estou tentando alcançar, ele ajudou a montar minha equipe de conselheiros. Ele é um homem muito importante. Uau! Agora, isso está em um e-mail. Se é verdade ou não, Tom DeLonge disse que ele tem conversado com Neil McCaskey. Sim, sim. 10 anos depois, quando o governo decide liberar os documentos, Neil McCaskey desaparece. É. Por quê? E o DeLonge o que acha? Deve estar puto. Não sei se ele já se pronunciou oficialmente. Acho que ele está nervoso. Não sei. Quero dizer, pode ser que Neil McCaslin, sabe, tire a própria vida. Talvez ele diga, sabe de uma coisa? Eu tenho uma dor crônica. Aparentemente, ele estava lidando com alguns problemas de saúde. Ele diz, estou fora. Talvez estivesse sob pressão do governo ou quisessem que trabalhasse em algo. Quem sabe? Cara, são tantos fatores, você poderia dizer que Tom DeLonge conhece All the Small Things? Tudo bem. Foi isso que Tom DeLonge disse quando soube que Neil McCaskill estava desaparecido. Ele disse, Onde você está? um pequenininho fofo. Isso é um biscoito. É loucura. É loucura. E é frustrante porque nunca vamos saber. E tem alguma grande operação por trás de tudo isso que simplesmente está nos deixando de fora. Então, o que você acha dos cientistas desaparecidos? Acho que está rolando algo de OVNI. Esses caras sabem demais e agora com a internet podem postar num blog e mudar tudo. E acho que temos umas brigas com a China, umas brigas com isso. E eu não sei. Todo mundo, a gente quer ter... Acho que o governo quer ter todas as informações e só eles ficarem com essas informações. Então eu acho que se outra pessoa tem demais, eles precisam tirar essa pessoa do caminho. Você já estava no Mothership quando algum desses caras apareceu? Não, mas eu evito esses caras. Sério? Sim, porque eu não quero morrer. E eles não são divertidos. Esses caras não estão tomando um drink de boa. Você sabe que isso é verdade. E eles são assim, eu conheci aquele cara, Eric Weinstein, que é muito gente boa, mas ele simplesmente vai falando sobre filosofia e ciência. E eu fico tipo... Melhor peidar em mim logo. Exatamente. Então eu deixo eles falarem e talvez eu escute algumas coisas legais. Mas não é a minha praia. E você, o que acha sobre alienígenas até agora? Acredito que eles existam e estejam por aí, talvez tenhamos um ou dois. Acho que nos observam, mas não vejo motivo para preocupação. Você não acha? Não, acho que eles não são violentos. Já teriam nos matado. Né? E também, a esperança é que se eles forem inteligentes o suficiente, talvez sejam inteligentes o bastante para saber que a violência não é a resposta. Aí está. Nós é que somos burros tentando matar e conquistar todos, entende? Além disso, tenho certeza de que somos um baita entretenimento. Eles ficam tipo, olha essa tal de liso. Tipo, o que eles estão fazendo? Eles estão transando uns com os outros. Estão filmando isso. Todo tipo de coisa legal. Então, a gente tem incêndios em Malibu, temos Spencer Pratt e temos Trump. Quero dizer, é tudo diversão e brincadeira. Talvez eles estejam assistindo ao podcast agora. Provavelmente estão assistindo ao podcast. Eles provavelmente estão vendo pessoas na Ucrânia sendo mortas. Estão vendo o que o Irã está fazendo. Pedofilia. Eu assisti Império dos Chimpanzés. Aí está. Só um monte de, você sabe, chimpanzés andando por aí. Eles estão todos em uma espécie de guerra agora. Calma aí, Chud, o construtor. Caramba. Mas não, coisas de chimpanzé são incríveis. Fui ao zoológico do Brooklyn com meu filho. Levei meu filho ao zoológico, mas ele só quis brincar na porta giratória mesmo vendo os macacos. Criança é assim mesmo. Mas aí eu fiquei olhando pra esse babuíno. Ele ficou de pau duro. Um pau rosa maluco. Mija uns 1,5 metro de distância. Uau. Louco. E todas as bundas dos babuínos eram rosas, bem rosas, porque eles estavam no cio. Uau. Acertou alguém? Como assim? O xixi? Não, ele estava sozinho numa pedra, exibindo sua masculinidade. Acho que sim. Isso é lindo. Sim, quero dizer, isso é divertido pra mim. É ótimo. Então, os alienígenas devem estar olhando pra gente e pensando, olha como eles são engraçados. Eu sei. Nós somos os babuínos. Só se masturbando, mijando, todo tipo de coisa. A bunda deles fica tão vermelha.
Cara, estava de um rosa elétrico. É quase incômodo olhar. Eu sei, mas isso mostra que somos macacos. Eu olho pra bunda das mulheres e fico de pau duro. Não somos tão diferentes. A gente tenta mijar numa pedra. É, Isso é lindo. exatamente. Bem, Mark, eu te agradeço, irmão. Muito obrigado. Ei, onde as pessoas podem te encontrar? Você tem um novo programa, aliás. Isso é fantástico. Olá, bem. Meio novo. Aquele dos humanos. Sim, obrigado, exatamente, testes em humanos. Testes em humanos. Escolhemos um grupo como freiras, motociclistas ou mulheres da geração Z e fazemos uma apresentação exclusiva. Lancei o Do Papel ao Palco, que acabou de sair. Sim. Fala sobre como é difícil escrever uma piada. E o Marcomentário, que é ótimo. Documentário sobre como montei meu especial no Colorado. E sim, 2 ou 3 histórias. Você pode estar bêbado. Confira meu especial da Netflix, None Too Please. Sim, está no YouTube. Falamos um pouco sobre IA nesse assunto. Eles têm muitos outros no YouTube. Soup to Nuts. Do começo ao fim e just retornaram à Netflix. Out to Lunch com outro também. Out to Lunch disponível. Tem muito conteúdo. Aproveitem. Incrível. Norman, você é demais. Eu realmente agradeço por você ter feito isso. Obrigado por fazer parte do programa. Obrigado por me receber. Isso foi esclarecedor. Sim, espero que tenha sido divertido. Espero que tenha sido divertido pra você. Aprendi muito. Uau. Isso pode ser isso pode ser o seu novo teste em humanos. Eu gosto disso. Cara, alienígenas. Você sabe quem deve odiar alienígenas como imigrantes porque ficam tipo, que porra é essa? Ninguém vai neles. Quero dizer, a gente tenta, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso seria consistente. Essa é a única coisa consistente que Trump fez. O quê? Ele é tipo, ei, vamos pegar os imigrantes, também vamos pegar os alienígenas. Ele é assim, qualquer tipo de alienígena, a gente vai investigar a fundo. É quase respeitável. Ellen Ant Farm, vocês são os próximos? De qualquer forma, muito obrigado, Mark. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Camp e a gente se vê na próxima. Obrigado pelas informações.